Sim, eu deixei de ser tenente da Polícia Militar da Bahia e pedi exoneração. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Deixar a convivência dos amigos foi a questão principal. No ambiente familiar que a Polícia Militar proporciona, essa é uma decisão bastante difícil. Mas por outro lado, eu não me sentia à vontade. Trabalhei 8 anos na 31 CIPM, em Valéria, em Salvador. Quem conhece sabe a geografia do local, as dificuldades. Mas tudo isso foi suplantado pelas amizades que deixei lá. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda. Lá, pessoal, eu formei, fiz minha faculdade de Direito, formei, fui ajudado e ajudei, porque aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que passar de graça. Se eu, na época de aspirante, por vezes, eu fui liberado 10, 15 minutos mais cedo do serviço para poder fazer uma prova e chegar na aula cedo. Eu também já fui reprovado por falta, por não ter condições de chegar no horário da aula e a professora fazer a chamada logo cedo, mas suplantamos, superamos. E a vida é assim. Também na condição de oficial, eu liberei alguns amigos que precisaram. É aquilo que a gente recebe de graça. A gente passa de graça. Essa teoria é uma teoria oriental. Eu costumo seguir. Dando continuidade, foi em janeiro de 2014 que a gente conseguiu virar a chave. Digo, virar uma chave de que aquilo não estava me fazendo bem. Eu não me sentia mais à vontade. A polícia já não me trazia mais motivação. O trabalho que eu despendia em termos salariais não compensava. Eu não me sentia mais dentro da instituição. Minha cabeça estava mais lá fora do que dentro. E foi em janeiro de 2014 que a gente teve essa ideia. Foi quando eu comecei a estudar. Eu tirava serviço 12 por 24, 12 por 72 e estudava. Estudei por 2 anos dentro de casa, montei minha bibliotecazinha, comprei os livros, como faz o figurino. Nessa época eu já ganhava meu dinheirinho, eu já podia me autofinanciar, né? Já tinha minha independência financeira. E uma coisa que eu sempre tive foi preferência temporal e disciplina. Eu abdiquei de muitas festas. Até porque, quando vocês passarem para oficial, se um dia vocês quiserem, quem está me assistindo, vocês vão gostar. O mundo se abre. O mundo se abre em termos de empreendedorismo, você fica mais bonito com a farda, né? São as pessoas que ficam mais feias, mas tudo bem. Mas quando você ganha seu próprio dinheiro, é outra coisa, a realidade muda. E aí eu comecei a estudar. Trabalhava de dia, aí tinha que dormir no outro dia. Eu estava de plantão à noite, né? Estudava durante o dia, tinha serviço à noite. Saía no outro dia, cambaleando, tinha que descansar, né? Eu não ia estudar. Esse discurso de, estude enquanto eles dormem, é outra falácia. Não existe isso. Porque quando eles estiverem estudando, você vai estar dormindo, porque o corpo não aguenta. Por mais perseverante que você seja, né? Então, comecei a estudar. 2 anos, estudei para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Tomei outro pau. Só pancada. Fui fazendo as provinhas, análise de Pernambuco, do Tribunal de Justiça de lá, de Alagoas também. Fui me testando e porrada. Foi aí que eu tive uma ideia, um insight. Eu falei, eu vou pra biblioteca. Eu vi algum Instagram de alguém, algum YouTube. E aí que a situação começou a melhorar. Por quê? Eu cheguei na biblioteca, eu me lembro que eu tava saindo de serviço. Me lembro como se fosse hoje. Eu saía de serviço e aí eu descansei até umas 14. Cheguei em casa, tomei meu café e cama. 14, 15 horas da tarde, fui pra biblioteca e fui lá meio turno. E todo mundo estudando. Gente, quando eu cheguei, tinha várias pessoas estudando. Alguns estudando para a faculdade e outras pessoas estudando para concurso público. Já tinha encontrado alguns colegas de faculdade e tal. Começamos a trocar ideias, conhecer pessoas. Pronto. E eu fiz umas questões do que eu fazia habitualmente dentro de casa. Dentro de casa, apesar de ser um local tranquilo, às vezes meus pais me incomodavam, batiam na porta, mas passa. Mas lá era 100% silencioso. Deixava meu celular no carro, na biblioteca, né, lá no estacionamento da biblioteca, e ia estudar. Só pegava 19 horas, 18 horas, né? E aquele meio turno que eu estudei, eu produzi mais do que um turno dentro da minha própria casa. Foi aí que eu virei a chave. Eu falei, e eu vi um monte de menina
estudando, umas meninas com condições, alguns playboys com condições. Eu falei, opa, eu acho que aqui é o lugar. E aí, como vim meio turno, comecei a ir meio turno, todos os dias. Estudava em casa, já tinha meu carrinho, estudava em casa, e meio turno eu ia pra biblioteca. Só que certo dia eu falei, rapaz, eu vou 2 turnos. Eu não queria gastar gasolina, né, e tal, de ir e voltar. Mas eu falei, certo dia eu vou 2 turnos. E eu me surpreendi. Por quê? Porque a mesma pessoa que estava estudando lá à tarde, quando eu cheguei naquele dia, estava estudando durante o dia. Hoje é uma grande amiga minha. E eu observei muito ela. Falei, eu tenho que ser que nem essas meninas que são organizadas. Falei, eu tenho que ser que nem elas. E alguns caras também, né, que chegavam lá. Mas menina, por questões de detalhes, de organização, as mulheres, consideram as mulheres mais organizadas. Eu tenho que ser que nem essas mulheres aqui, meu irmão. Meter a cara no livro e um abraço. O que aconteceu? Fui lá, 2 turnos. Vi a mesma menina, estudando de manhã, estudando de tarde. E aparentemente, não só ela, mas outras meninas também, outros caras também. Pessoas que a gente dá pra analisar que pessoas de condições financeiras bem abastadas, são pessoas bem de vida. Mas porra, eu que fui pelejando, que fui galgando uns poucos, já sou oficial. Rapaz, eu pelo menos ganho meu dinheiro, eu vou me esforçar pra financiar os meus estudos. Vou começar vindo estudo, botava mais gasolina, me equilibrei financeiramente, né, cortei algumas despesas, alguns gastos e fui caminhando, porque eu produzia mais, dava para saber, tinha como você refletir. Você fazia 15 questões dentro de casa, ao longo do dia, você fazia 30 questões numa biblioteca, num lugar silencioso, você lia a lei seca, lia a doutrina, fazia tudo. A reflexão estava bem na cara, e eu passei abandonei a minha casa e comecei a frequentar a biblioteca. Nessa mudança, pessoal, foi excelente, porque comecei a fazer novas amizades. O meio influencia, como eu venho batendo nessa tecla. Conheci determinadas pessoas que falaram pra mim, rapaz, esse material que você está estudando não é bom, mude pra esse daqui. E eu falava, como é que você faz? Encontrei pessoas mais experientes do que eu, pessoas que já estavam passando em concursos de ponta, como o Ministério Público, magistratura. Eu queria qualquer coisinha, claro, que me garantisse um poder aquisitivo maior ou uma qualidade de vida melhor. E não foi fácil, pessoal. Comecei a estudar, estudei. Existiram algumas coisinhas, né, dentro da instituição que eu passei na comissão de oficial, que a gente pensa que oficial não passa, mas passa sim. Perseguição existe sim, mas tudo isso serve para nos moldar. E quando a gente menos espera, aparecem pessoas que nos ajudam como irmãos. E eu sou grato a muitos amigos lá da 31. Eles nunca serão esquecidos. Sempre mando mensagem. Um abraço a todas as pessoas da 31ª CIPM, Valéria, os que estão me assistindo aqui. Grande abraço, são eternos amigos. E foram me apoiando, às vezes uma picuinha ali, às vezes algumas coisas. Às vezes você realmente, algumas coisas a gente erra. Outras coisas não foi erro da gente, mas nunca deixei de querer meu objetivo. Eu já estava no meio certo. Então só era continuar martelando, que um dia vai, né? Uma certa feita, um grande amigo falou que estudar para concurso é como você lapidar, ou tentar quebrar uma grande pedra de mármore. Você, né, martelando ali. Você dá 50 marteladas e não vê a pedra de mármore se quebrar. Mas na 51ª ela se quebra. Mas quando ela se quebra, não foi pela última estacada que você deu, mas sim pelas 50 anteriores. Estudar para concurso é isso. Eu quero também comentar, pessoal, que nada é por acaso, né? Às vezes a gente estuda, tá lá estudando e tal. O pessoal, é fácil você estudar. Mas quem foram seus pais? Pra mim foi mais fácil. Eu posso te dizer. Porque eu já tinha uma bagagem. É o que Bourdieu fala, eu vou falar mais à frente, no próximo bloco, sobre capital cultural. O capital cultural não é só o dinheiro. O capital não é só dinheiro. Mas as vantagens invisíveis que as pessoas têm. Antes de mim, na minha árvore genealógica da minha família, meu pai foi a primeira pessoa na família dele a fazer concurso público. Pra ele foi muito mais difícil do que pra mim. A gente tem que dizer a verdade. Por quê? Porque meu pai trabalhava no polo petroquímico, meu pai fazia nível superior da UFBA,
E tinha filhos. Entendeu? Para ele foi muito mais custoso, não teve que trancar, depois voltar, mas foi indo. Então, o primeiro da família sempre vai ser mais difícil. Aí vai a reflexão para você. Você é o primeiro da sua família. Aonde você está agora? Lembra lá atrás que eu falei? O avô era médico, o pai era médico e o filho está estudando para fazer medicina? Herança cultural. Capital cultural de Bourdieu. Pesado. Vou falar com mais detalhes. Entre outras teorias, então, esse discurso da meritocracia já está amplamente documentado que já caiu por terra. Não acredite em meritocracia, em que as 24 horas são as mesmas para todo mundo, porque não é. Não é para mim. Foi mais fácil um pouco. Para o meu filho, possivelmente vai ser mais fácil ainda. Às vezes quem vai lá no Instagram só fala de vitórias. A vaidade toma conta, quem vai no YouTube, tá? Eu não. E acredito que muitas pessoas também no YouTube falam muitas verdades por aí. Mas eu posso falar de mim. De 50 provas que eu fiz ao longo do tempo, acho que eu perdi umas 40. Mas o que é visto somente são as vitórias. As vitórias que brilham mais, na verdade, são as vitórias que traz mais luz, traz referência. Mas ninguém fala das derrotas. Diz que o cemitério dos derrotados é silencioso, na verdade. Quantas pessoas desistem? Mas esse discurso, pessoal, não é aqui pra desestimular, tirar você da jogada. É pra te orientar. É pra trazer uma bússola pra você de que essas coisas existem, são invisíveis, ninguém fala, mas que você precisa saber. A luta não é só sua. A gente tá aqui pra te ajudar. E você precisa saber disso.